corpo. Vamos embora então. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha, nesse setembro amarelo. Tá tudo amarelo aqui para você lembrar que você precisa cuidar de alguém, orar por alguém que está passando por crise de ansiedade, que tem um ciclo, né? Ansiedade, depressão, suicídio. Esse é o ciclo. Então, tudo começa na ansiedade. E aí, então, vamos tirar essa ansiedade do coração, gente. Vamos acreditar na palavra de Deus. Que hoje a gente vai para Marcos capítulo 7, verso 31 ao 37. Tá bom? Marcos capítulo 7, verso 31 ao 37 é o nosso texto dessa manhã. E é um texto bastante interessante, a gente vai contextualizar, claro, né? Por quê? Esse texto mostra que Jesus, se você já olhou aí, tá? O versículo 31 vai dizer assim: de novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Segundo a King James, só esse percurso aqui já deu 30 quilômetros, tá? Desse Jesus, que segundo o que a gente tem de estudo, é um cara de 30 anos, por aí aproximadamente, um pouco menos, um pouco mais, a gente não sabe, segundo o que o texto bíblico nos relata. E o que acontece? É saudável, não está andando em cavalgadura nenhuma, né? Eu costumo dizer que a única vez que Jesus andou de carro foi carro emprestado, porque foi lá no Jumentim, para entrar em Jerusalém, lá no Domingo de Ramos. Mas aqui ele está percorrendo toda uma região. E o Evangelho de Marcos, já que a gente faz aula aqui, né? E eu sempre vou dando um pouquinho aí de dicas. No Evangelho de Marcos, a gente tem um Jesus. Eu estou olhando para vocês e olhando aqui que eu estou tentando achar um mapa aqui. A gente tem um Jesus que, lá na PUC, o padre Geraldo Dondice falou essa expressão e eu nunca mais esqueci. Eu estava no mestrado. É um Jesus atlético. Por quê? É um Jesus que caminha muito, tá? Caminha muito, caminha para tudo quanto é lugar. E eu não vou conseguir achar o mapa assim. Quando eu não preparo antes, não vai depois. Mas não tem... achei aqui. Vamos lá. Vamos mostrar aqui o Ministério de Jesus além da Galileia, 1574. Muito bem, achei. E aí a gente, então, tem um Jesus atlético, um Jesus que caminha. E se você for pegar o Evangelho de Marcos para ler, você vai ver um Jesus que anda muito o dia inteiro, tá? Então, por exemplo, achei o mapa, então vamos lá. Aqui a gente tem, eu gosto muito dos mapas dessa Bíblia de Estudo da King James, né? Porque eles são muito coloridos, eles são muito nítidos, tá? Então, vamos lá, ó. A Galileia está aqui, nesse vermelho. Isso aqui é a Galileia. Tiro tá bem grande aqui, ó. Tiro, tá? Sidom é por aqui também, tá? É aqui próximo, ó, do mar Mediterrâneo, começa Tiro, mas essa região aqui também é chamada de Tiro. Sidom tá aqui em cima. Então, presta atenção. Jesus, aqui em Sidom, é lá aquela cura da filha da mulher cirofenícia, tá? Ele tá em Sidom ali. Então, olha só, Jesus está vindo, tá? Sidom, Tiro, e depois ele vai para a região de Decápolis.
Decápolis, que é isso aqui, ó. Fica com o mapa aí, eu fico aqui do ladinho. Aqui tá o Mar da Galileia, tá bom? O Mar da Galileia tá... Desculpa, Tiro, Sidom, Mar da Galileia tá cá embaixo, ó. Mar da Galileia. A Galileia tá aqui. E o que a gente chama de Decápolis são essas cidades aqui, ó. A maioria desse lado da Galileia e mais algumas aqui. Então é o que está em volta do Mar da Galileia, que é esse azulzinho aqui, tá bom? Esse aqui em cima é o Lago Rulé, aqui, ó. Quase não se fala dele, tá? Aí é o Jordão descendo, então aqui está o Mar da Galileia. Então, presta atenção, Jesus estava cá em cima, em Sidom. Aí desce aqui para Tiro e agora ele está vindo para cá para acontecer o que vai acontecer agora. Então, em Marcos capítulo 7. Esse Jesus, então, ele está caminhando, e o Evangelho de Marcos tem duas características. É isso que eu quero falar antes de entrar no texto. A primeira característica é esse Jesus que faz muitas curas, que caminha muito, tá? Num sentimento, o sentimento do evangelista é um sentimento de urgência, tá? De um Jesus que vai fazer muita coisa e vai caminhar em muitos lugares em pouco tempo, porque há um sentimento de urgência. Isso é uma coisa, guarda isso aí. A segunda coisa, e que vai aparecer no texto aqui, é um Jesus que realiza a cura e manda o pessoal ficar em silêncio. Fala para o pessoal não espalhar a notícia. Tá? Essa é uma segunda característica do Evangelho de Marcos. Não espalha, ele cura, ele toma a pessoa, ele cura, né? Tá dando reflexo aqui, porque esses óculos novos, ele tem um antirreflexo muito potente, então tá dando aqui, ó, o reflexo aqui. Bom, então, o que acontece? Essas duas características do Evangelho de Marcos são elas que vão mostrar, aqui ficou melhor, né? São elas que vão mostrar por que na escola dominical ou no estudo lá que você faz do Evangelho de Marcos, dizem que o Evangelho de Marcos foi escrito debaixo da autoridade do Império Romano e escrito em Roma, tá? Debaixo da maior autoridade do Império Romano, né? Debaixo de perseguição. Essas duas características apontam muito bem isso. Uma, o sentimento de urgência, de que a vida vai acabar rápido. Essa é a vida dos cristãos ali em Roma. E a segunda, o silêncio. Eu tenho que tomar cuidado para quem eu vou pregar esse evangelho. Eu não posso sair falando isso para todo mundo, porque a pessoa para quem eu estou falando, de repente já vai... É o X9 do Império Romano, e vai falar lá o que eu, né? E dali a minha cabeças vão rolar, né? Ou vão virar tocha humana, que eram as maldades que eles faziam com os cristãos na época, ou vão virar comida de leão, né? Ali no Coliseu. Então, ali em Roma. Então, essas duas características... Tem mais, tá? Mas esse texto aponta bem essas duas características, tá bom? Então, eu não vou falar todos, senão vocês não vão fazer o curso lá comigo, tá? Bom, então, esse Jesus atlético e esse Jesus que fala para ficar em silêncio, tá bom? É o chamado silêncio messiânico, tá? Ou seja, o silêncio de que ele era o Messias, tá bom? De falar que ele era o Messias, de espalhar. Bom, outra coisa legal do texto de Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37. Depois, tá? Quando acabar essa live ou amanhã, você estudando, veja as relações que este texto tem com Marcos 8, 22 a 26, que é aquele texto lá da cura do cego, tá? Que primeiro vai ver homens como árvores e depois vai ver normalmente
Então, Jesus tem todo um trabalho, todo um processo com ele. E vai ter todo um processo com o homem que vai estar aqui nesse texto aqui. Então, esse é um texto para relacionar. E o outro texto para relacionar é o texto lá de Marcos 5, a partir do versículo 1, tá? Que é o texto lá do endemoniado gadareno ou gerazeno. Gadara ou Gerasa é uma das cidades lá do Decápolis, tá? Da região de Decápolis. Deca, 10. Polis, cidade, isso é grego. Então, a região de Decápolis tinha 10 cidades. E Gadara ou Gerasa, porque são dois nomes, duas tradições para uma mesma cidade, é a cidade do rapaz lá, né? Que foi liberto lá e tudo. E esse texto aqui também tem a ver com aquele texto lá, tá? Então, vou só deixar essa aí, a pulguinha atrás da orelha para depois você estudar esses dois textos e ver como é que tem a ver aqui com esse de hoje, tá bom? Ditas essas coisas, vamos para o texto então. O versículo 31, que eu já li, você precisa marcar os eixos espaciais, né? Os nomes de lugares. Então, ó, de novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, então, né? Tiro, Sidom, até o mar da Galileia, isso que eu falei, tem 30 quilômetros aí. Então, ele está descendo através do território da Decápolis, que é, né? O território das 10 cidades em volta do mar da Galileia. Então, Jesus está caminhando, está vindo para esse lugar. Muito bem. E aí, verso 32 diz, então, lhe trouxeram, na sua versão, eu não sei como está, tá? Na minha, e na maioria das versões em português, diz assim, um surdo e gago. A palavra surdo está correta, tá? É a palavra kéfos, né? É a palavra surdo, está correta. Mas a tradução, surdo, mas a tradução para gago definitivamente não está correta, tá? Esse texto é um texto legal, o pastor Carlos Lastorina, né, que alguns aqui conhecem, que é surdo, esse foi a tese dele, ele estudou no seminário presbiteriano, e esse texto foi a tese dele lá de término de curso, lá eles chamam tese, né, não chamam monografia, chamam tese. Então, foi a tese dele, porque ele é surdo, né, então esse texto fala muito ao coração dele, e aí só que não é surdo e gago, é surdo e que falava com dificuldade. A expressão aqui é essa, porque a palavra é mogilalos, tá? Ou mogilalon. Lalos ou lalon é a fala, tá? E mogis é o advérbio com dificuldade. Então, mogilalos é aquele que fala com dificuldade. Aí bota o gago, tá? Então, não é gago, é alguém que, se ele era surdo, ele falava com dificuldade, assim como a maioria dos surdos fala com dificuldade. Então, vamos, parêntese para a cultura, né? Então, quando eu comecei a estudar Libras, há muitos anos atrás, e agora eu voltei a estudar no passado, a primeira aula de Libras a gente aprende, tá? Então, você que está aí, aprenda isso. Não é surdo mudo, é surdo, tá? Porque o surdo não é mudo. O surdo fala, ele emite som. A questão é, ele tem aparelho fonador normal, tá? A questão é, muitos surdos não falam porque tem vergonha da forma como falam. Por quê? Porque falam com dificuldade, tá? E muitos também não foram estimulados quando crianças. Então, quando você vê um surdo que fala,
tá? Minha professora de Libras, por exemplo, a Andréa Giovanella, ela fala quase que perfeitamente. Uma vez ela veio aqui em casa, aí ela não tocou a campainha, ela me chamou. Aí ela, Alessandra, só que fala como se a gente estivesse falando em separação de sílabas, né? Então, quer dizer, não escuta, mas fala. O pastor Carlos também fala, né? E aí, quanto mais você vai lidando com eles, né? Você vai entendendo a fala deles, né? A forma como falam. Tanto que algumas pessoas pensam que a Andréia, que o pastor Carlos são estrangeiros, não que eles são surdos, porque eles falam como se tivessem um sotaque, né, e tal. Então, eu tô vendo uma forma de eu ficar e... Bom, ótimo. Então, o que acontece? Então, eles falam. E é muito interessante que o Evangelho de Marcos... Esse texto só está em Marcos, tá? E o Evangelho de Marcos usou essa palavra exatamente para mostrar isso. Que ele não é gago, mas ele fala com dificuldade. Mas aí, na hora de traduzir para português, a maioria das Bíblias traduziu como gago. A King James foi a única tradução em português, que eu olhei aqui, que está e que falava com dificuldade. E é muito legal, porque fechei o parêntese, tá? Então não é surdo-mudo, é surdo, tá? Porque ele não é mudo, é surdo, tá? Se tiver um surdo que seja mudo, deve ser 0,00001%, tá? A maioria deles fala, mas como emite aqueles sons e a gente não está acostumado, né? Então, aí o vizinho aqui tá batendo. Então, a gente não está acostumado com isso. E aí a gente, então, né, vê que a pessoa acha que é mudo porque não fala, não emite som, tá bom? E falava dificilmente, alguém tá me dizendo aí, né? Acho que o vizinho deu para consertar alguma coisa aqui. Desculpa aí se tá vindo barulho para vocês, tá? Bom, então, esse surdo que falava com dificuldade, tá? Vai ter todo um tratamento com Jesus, tá? E aí, presta atenção numa coisa. Existe também, né? Eu tô com a blusa da República do Platão hoje, né? Eu falei, gente, o que eu vou, né? É porque ela é amarela e porque eu vou falar algumas palavras em grego aqui também hoje. A primeira é essa, tá? É um mogilalos, tá? Alguém que fala com dificuldade. Deixa eu pular para o final do texto. O final do texto, Marcos capítulo 7, versículo 37, as pessoas que estão em volta vão dizer assim: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Aqui é mudo. Aqui é a palavra alalos. Alalos. Então, não é um mogilalos, é um alalos, tá? Então, esse A é o A negativo. Lalos de laléu, né? De falar, tá? Do verbo laléu. Então, ou lalos, alguém que fala. Um alalos é alguém que não fala, tá? Esse é o mudo, porque é o A negativo. Algumas palavras em português a gente tem esse A negativo. Por exemplo, o bebê nasceu acéfalo, né? Ou seja, ele não tem as estruturas todas da quefalé, da cabeça, né? Então ele nasceu acéfalo. Não é que ele não tem cabeça, mas ele não tem toda a estrutura. Né? Então esse A é um A negativo, tá? Porque cefalé ou kefalé é a palavra grega para cabeça. Tanto que você aí do outro lado deve saber isso, né? O nome científico para dor de cabeça é cefaleia. Esse cefalé vem de kefalé, que é a palavra cabeça em grego, tá? Então, botou de palavra grega hoje para você. Muito bem. E aí, então, Jesus vai ter, então, um tratamento com esse surdo e que fala com dificuldade. E eu estava estudando a Bíblia do John Wesley. John Wesley tinha umas sacadas muito legais.
E olha o que vai acontecer. No versículo 32, então. Trouxeram-lhe um surdo e que falava com dificuldade e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Aí, o comentário do John Wesley diz o seguinte: pediram que impusesse as mãos. Eu vou ler exatamente como está aqui no comentário, tá? Vamos lá. Peraí. Isso. Só que Jesus pediram que ele impusesse as mãos. Mas Jesus não impôs as mãos sobre o camarada, sobre o surdo e que falava com dificuldade. Talvez com a intenção de nos ensinar que não somos nós a lhe prescrever, como aqueles que trouxeram esse homem tentaram fazer, mas esperar sua bênção por qualquer meio que lhe agradasse, ainda que não deva haver proporção ou semelhança entre os meios usados e o benefício a ser transmitido. Por que o John Wesley escreveu isso? Eles pediram que Jesus impusesse as mãos sobre o surdo e que falava com dificuldade. O que Jesus fez no versículo 33? Jesus começou o tratamento, né? Tira o homem da multidão, à parte, versículo 33 de Marcos 7. Pôs os dedos nos ouvidos, portanto nos dois. Jesus fez um negócio totalmente fora do que pediram para ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem, né? Aí, depois, cuspindo, dá a entender que Jesus cuspiu na mão, né? Primeiro pôs o dedo aqui. Aí, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem, na língua do homem, tá? E vamos parar aqui. Então, tudo isso que eu li do comentário do John Wesley é o seguinte: não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer. A gente não tem que ensinar nada a Jesus. Ele vai fazer do jeito que ele quer. Ainda que pareça ridículo. Mas o que Jesus fez? Tirou o homem à parte. Ô multidão, olha só, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não do jeito que vocês estão pedindo que eu imponha as mãos sobre ele e pá, todo mundo vê. Não! Pegou o sujeito, levou, tirou da multidão à parte. Olha o cuidado do texto. Tirou da multidão e levou à parte, tá? E pôs os dedos nos ouvidos, cuspiu na língua do homem. Não é como eu quero, não é como você quer, é como ele quer. O importante é que o milagre aconteceu, mas foi como ele quis. E aí o John Wesley diz, né? Talvez com a intenção de nos ensinar que não somos nós a lhe prescrever o que ele deve fazer. Né? Não importam os meios, não importa como aconteça, vai acontecer. Não importa como vai acontecer. É igual a live que a gente falou sobre o fruto do Espírito. Como desenvolver paciência, longanimidade? Colocando situações que a gente vai precisar exercer isso. Como desenvolver o amor, o agapau, né? o agape, o amor de escolha? Colocando pessoas que naturalmente a gente não amaria. Né? Como desenvolver a paz, como desenvolver a fé, com situações que fazem com que isso, a gente tenha que usar a nossa fé. A nossa bondade, né? O nosso domínio próprio, a nossa fidelidade. Então, como colocar essas situações? Né? Como desenvolver isso? Colocando situações que vão ajudar a desenvolver. Né? Então, vamos lá. O tratamento, então, começou. Primeira coisa do tratamento, Jesus tira da multidão à parte. E é aqui
que eu fiz a relação com Marcos capítulo 3, versículo 13. Porque se você tá, com sua Bíblia aberta, você volta aí umas 2 ou 3 páginas, e Marcos 3,13, que é o texto de hoje lá do nosso cenáculo. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. E aí o texto lá do nosso cenáculo, a autora colocava isso. Esse Jesus que chama, né? E a gente vai para perto dele. E a gente vai para junto dele. Então, quanto mais eu me aproximo desta palavra, mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vou para perto dele. Porque me chamar, ele está me chamando todo dia, né? Está me chamando toda hora. E aí, esse homem aqui, que era alguém que tinha dificuldade, tá? Tanto que o título dessa live é: você tem dificuldade? Jesus se aproxima de você. E Jesus, então, tira aquele homem da multidão à parte. E agora estão só os dois. Existe uma relação de proximidade. E porque existe uma relação de proximidade, Jesus pode fazer com aquele homem da forma como ele quer. E não como a multidão queria que fizesse. Não como o padrão queria que fizesse. Impõe as mãos sobre ele aqui na frente da gente e faz um milagre. Não. Jesus levou o homem tirou o homem dali. Ficou só ele, tete a tete, né? Ficaram os dois juntos e Jesus fez como quis. E começou o tratamento no versículo 33 de Marcos capítulo 7. Então, vamos voltar para lá. E aí Jesus, então, tira da multidão a parte. Essa é a primeira parte do tratamento. Ou seja, ficou junto com ele, se aproximou dele, tá? Segunda coisa, põe os dedos nos ouvidos, ou seja, exatamente onde estava o problema, tá? E aplica saliva na língua do homem, exatamente onde havia o problema, prestando atenção que onde era totalmente comprometido, vamos dizer assim, Jesus toca com os dedos, né? Onde não era totalmente comprometido, porque ele falava, mas ele falava com dificuldade, Jesus coloca saliva, né? Eu já escutei, tá? Mas eu não li nada acerca disso ainda, de que naquela época havia uma crença, né, da questão da saliva, né, da cura através disso, tá? Era algo meio mágico, sabe? E aí, mas eu não li nada, eu já ouvi acerca disso. Hoje em dia a gente dá o beijinho, né? E a gente, muitas vezes, a gente tem o costume de que quando a gente machuca, a gente lambe primeiro, né? Pra tirar o sangue. E tem aquela história também de cachorro, lambida de cachorro, né? Então, isso aí pode estar no inconsciente coletivo da gente por causa disso aí, tá? Bom, então tá, eu não li, eu já ouvi acerca disso, mas eu não li. Bom, vamos lá. O tratamento vai continuar, versículo 34. Jesus agora, então, faz 3 coisas. Versículo 34. Ele ergue os olhos ao céu. É a consciência de que é o Pai que vai realizar o milagre. É através dele Jesus. Então, esse erguer os olhos ao céu, né? Esse apontar para a divindade. Só que só tá ele com o moço, tá? A multidão tá lá fora. Ele tá junto com o moço em algum lugar aqui. Então, ele ergue os olhos ao céu para mostrar total dependência do Pai no que vai ser realizado. Segunda coisa, ele suspira. Jesus suspirou. E esse suspirar mostra pra gente um Jesus empático, né? O Jesus que tem empatia, um Jesus que
entra no sentimento do outro, um Jesus que entra na dificuldade do outro, que entende a dificuldade do outro, tá? Um Jesus que se envolve. Ele se envolveu. E aí ele suspira, né? E aí ele vai falar uma palavra, Efatá, Efatá. E quando eu li isso, eu que estou lidando com Libras, né? Fiquei até arrepiado agora. As 3 coisas que Jesus faz, estou ficando comovida, né? Porque demonstram o pleno cuidado com esse homem que é surdo. Porque, presta atenção, Jesus fez coisas visuais para ele. Quando você vai no cego, no texto do cego, Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26, Jesus foi profundamente empático com aquele cego, tá? Jesus conversou com o cego. Então, esse cego, né? Monique deve estar aí, né? Tem o Tiago, irmão da Monique. E aí, o cego, né? O sentido muito desenvolvido é a audição. Então, lá em Marcos capítulo 8, 22 a 26, Jesus tem uma profunda empatia, um profundo respeito com esse cego, porque conversa com ele. E aqui, em Marcos 7, 31 a 37, Jesus tem profunda empatia por esse surdo, porque Jesus está fazendo coisas extremamente visuais para esse surdo. Jesus quase não fala. Botou o dedo no ouvido, cuspiu na língua, tá? Olhou para o céu. O surdo está entendendo tudo. O surdo está entendendo tudo, que é visual. Olhou para cima, então o surdo está entendendo. Ele está falando com Deus. Suspira, fala. O surdo está entendendo. E fala uma palavra que tem letras que sopram. Efatá. Lá no hebraico. Porque são letras sopradas, tá? Esse e esse. E aí você faz assim, efatá, né? Aí tem aquela história de você falar farofa com a boca cheia, né? Você não pode falar, porque se você falar farofa, o fá e o fá, o F é uma letra soprada, tá? Que lá no hebraico e no grego também são, tá? E o T aqui seria o TH, tá? Que você tem que soprar. Então o surdo entendeu tudo. Jesus, sabe? Esse cuidado de Jesus com a gente, com as nossas dificuldades. Se Jesus faz tudo isso diante da multidão, a multidão diz assim, por que ele está fazendo isso? Mas todo esse processo que Jesus fez foi extremamente importante para esse surdo. E depois, se você for lá no texto do cego, tudo que Jesus fez foi extremamente importante para esse cego, tá? Então, é muito legal isso, né? Isso é muito legal. E aí, ele diz, efatá, né? Que quer dizer abra-se, é a palavra hebraica para isso. É uma palavra de autoridade espiritual, segundo o que o John Wesley fala aqui no comentário dele. Essa é uma palavra para autoridade soberana, não uma súplica a Deus por poder para curar. Tal súplica era desnecessária, pois Cristo tinha um fundamento perpétuo de poder que habitava em si mesmo para operar todos os milagres sempre que quisesse, mesmo para ressuscitar os mortos. Então é uma palavra de autoridade soberana. Mas ainda assim, Jesus, quando olha para os céus, Jesus está mostrando que a autoridade maior é do Pai.
né? Ele e o Pai são um, como diz João 10:30. Mas Jesus está mostrando que a autoridade maior é do Pai, né? E aí o surdo entendeu tudinho que Jesus fez, né? Vamos fechar. Aí vem o resultado, né? Vem o resultado. Versículo 35. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua, tá? Se soltou. E ele, olha que legal, falava sem dificuldade. Entendeu agora? Há uma relação de antítese aqui. Ele é um surdo que falava com dificuldade. Agora, os ouvidos se abriram, o empecilho da língua soltou e ele falava sem dificuldade. Ele falava, aí a expressão grega que está lá, né? É ortos, né? De correto. Ortografia, grafia correta, tá? A palavra ortografia é toda grega, né? Então, ortografia, ortodoxia, né? O ensinamento correto, né? Então, ortopedia, né? Então, você vai corrigir, né? O médico vai corrigir toda essa parte aí de ossos. É legal isso pra caramba, né? Vamos lá. Bom, versículo 36. Agora, Jesus se volta para o rapaz e para a multidão. Versículo 36, aqui é que vem o segredo messiânico, e é agora que o texto tem ligação lá com Marcos capítulo 5, o texto lá do endemoniado gadareno ou gerazeno. Jesus, Marcos 7,36, lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Contar aqui é a palavra querisso, é o verbo querisso, que é o verbo para evangelizar. Então, não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais ele recomendava, quanto mais Jesus recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Então, lá no Marcos 5, aconteceu a mesma coisa, né? No versículo 20, todo mundo sai falando aquilo que aconteceu lá com o endemoniado. E aqui todo mundo sai falando o que aconteceu com esse surdo que falava com dificuldade, tá? E aí, quanto mais Jesus recomendava, mais eles anunciavam. Versículo 37, e vamos aprender mais uma palavrinha aqui em grego agora. Verso 37, ficavam muito admirados. E esse muito aqui, na verdade, lá no original, não é muito, tá? É além da medida. E a palavra grega lá é hiperperissos. Hiperperissos. Esse hiper, tá? Tem a ver com as palavras em português hiper. Então, com H. Se você tá com hipertensão, você está com a tensão da pressão arterial acima da medida, tá? E outras palavras com hiper, né? Vai colocando aí, se você quiser, palavras que você lembre com hiper, com H primeiro, né? Então, hiperperissos é um advérbio grego que significa além da medida, além do limite. E outra coisa, essa palavra não aparece, desculpe, em mais lugar nenhum do Novo Testamento. Ela só aparece aqui, tá? Só aparece aqui. Ela é única,
Então, o pessoal ficou admirado além da medida, além do limite, por ver aquilo que Jesus fez, tá? E aí, por ficarem admirados além da medida, olha o que eles disseram. Olha a voz do povo de Decápolis, a voz da multidão, né? Nessa glória de Deus que se manifesta ali e faz com que eles fiquem admirados além da medida. Olha bem o que eles vão dizer. Tudo, versículo 37, ele, Jesus, tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem, né, os quéfos, né, ouvirem, e os mudos, os álalos, falarem. Tudo ele faz muito bem. Onde sua cabeça foi? Tudo ele faz muito bem. Pausa para pensar. Vai na primeira página da sua Bíblia. Abra no livro de Gênesis, capítulo 1. Na minha Bíblia já é a segunda página. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Segunda página da minha Bíblia, não sei se na sua é a primeira página. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Pois é. Esse texto tem relação com Gênesis 1, 31. Deus viu tudo o que fez e era muito bom. Jesus é Deus. E o povo reconheceu. Tudo ele faz muito bem. É muito legal, né? O nome disso, eu tô dando o nome disso, tá? É costura. E é uma delícia fazer isso. Você começar a costurar os textos bíblicos. E aí você percebe que é um Espírito, né? O Espírito Santo que inspirou esse pessoal a escrever. Porque você começa a costurar, você começa a perceber que uma coisa tem a ver com outra, que tem a ver com outra, que tem a ver com outra, que tem a ver com outra. E isso é muito legal. Portanto, ele tem feito tudo muito bem. Vamos às lições. Primeira lição. Jesus faz como ele quer. Deixe ele fazer como ele quer. Segunda lição são as lições, agora a partir da segunda, 4 lições aí sobre o tratamento. Jesus tira a gente daquilo que possa nos influenciar. Tirou o homem da multidão. Versículo 33. E quando Jesus quer nos tratar, ele se aproxima de nós, tá? Ele tira da multidão a parte, fica sozinho com o rapaz surdo. Ainda no versículo 33, Jesus faz como ele quer, da forma como ele quer, põe os dedos nos ouvidos dele, toca nele. Jesus toca onde precisa ser tocado, né? Ele aplica saliva na língua do homem. Jesus aplica o que deve ser aplicado em nós, naquilo que a gente tem dificuldade. E aí no versículo 34, Jesus tem empatia por nós e realiza em nós da forma como ele quer, mas da forma como a gente vai entender melhor. De repente a gente não entende na hora, mas certamente a gente vai entender no processo. Jesus ergue os olhos, Jesus suspira e Jesus diz Efatá, né? Tudo que ele fez, o surdo entendeu perfeitamente, tá? Ele tem empatia, ele se envolve. Jesus se envolve comigo e com você. Ele tem envolvimento emocional, ele sabe o nosso sentimento.
E ele está juntinho conosco nesse sentimento. E aí vem o resultado. A cura acontece, os ouvidos se abrem, a fala com dificuldade acaba e ele começa a falar sem dificuldade alguma. E a última lição, a glória de Deus se manifesta sem limite. A glória de Deus se manifesta além do limite, a ponto de fazer todo mundo ficar admirado por aquilo que aconteceu, né? Então, esse texto nessa manhã falou muito, muito ao meu coração, mas principalmente essa coisa que está dentro do texto que de repente a gente não percebe de cara, mas esse Jesus que ama tanto, né, de uma forma tão bonita, né, e beba água, e que se aproxima de mim e de você, né? E aí nesse setembro amarelo, que a gente mostre para as pessoas esse Jesus que é profundamente empático com o sofrimento delas, né? E que aí continue nessa vibe aí, né? Faça alguma coisa, ore por essas pessoas, ou ligue para quem você sabe que está com dificuldade, ou se você é quem está com dificuldade, procure ajuda, né? Procure ajuda, mas acima de tudo saiba que existe um Jesus que tem um profundo sentimento por você, né? E você que vai falar isso para alguém, fale isso para alguém. Esse Jesus que tem um profundo sentimento por nós, esse Jesus que se aproxima de nós, esse Jesus que fala uma linguagem que a gente pode entender, tá bom? Que Deus nos abençoe e vamos dar bom dia aqui para todo mundo agora. Vamos lá. Deixa eu beber mais água pra gente ir. Vamos lá. Opa! Bom dia, Fabiana! Fabiana Teles, Simone Filipes, bom dia! Vamos lá! Quem é que ama essa blusa, gente? Minha blusa da República de Platão. Vamos lá. Edna, bom dia, Edna. Luísa! Acho que eu já falei. Luísa, Gabriela, bom dia. Vou usar a caneca do Caleb. Pode deixar. Coisa linda da tia Alessandra. Vamos lá. A Simone tá dizendo por isso eles eram magros. É, caminhar. Vambora caminhar. Leia, bom dia, Leia Damasceno. Jesus iria gostar de bicicleta. Pô, pra caramba. Imagina, hein? Norma, bom dia. Mileide, bom dia. Bora trabalhar. Deise, bom dia. Eneida, bom dia, minha flor. Cláudio Monteiro, bom dia. Bom dia, irmão Miguel. Irmã Helena, bom dia. Vamos lá. Jane Mary tá assistindo, minha pastora querida. Bom dia, Jane. Reginaldo e Suelen, bom dia. Vamos lá. Na NVT, nova versão transformadora, também tá fala com dificuldade. É isso aí, Edivanda. É isso aí, Edivanda. Bom dia. Luzia Sobral, bom dia. Vamos lá, Jesus é lindo. Miriam Ferraz, bom dia, minha flor. Vamos lá. Ione, bom dia, Ione. Deus te abençoe. Vamos aqui, vamos aqui. Antônio, já dei bom dia lá no início. Kelly, bom dia, lindona. Deus te abençoe, minha flor. A Joyce está dizendo, só acho que não tem necessidade de fazer a gente chorar essa hora da manhã. Oh, meu Deus. Vamos lá. Daiana, bom dia, lindona. Deus te abençoe. Obrigada, obrigada. Então, nessa manhã, a última mensagem que eu tenho aqui é da Deide dando um bom dia. Então, nessa manhã, fica aí com esse Jesus que é profundamente empático
empático. Bom dia, Márcia Paixão. Travou aqui, gente. Bom dia, fique aí com esse Jesus empático, esse Jesus maravilhoso, tá bom? Até quarta, se Deus quiser. Desculpa, até sexta, se Deus quiser. Deus te abençoe. Excelente quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, vida toda. Que Deus te abençoe.